Era uma noite sem luar. O vento cortava a pequena cidade francesa de Vercy como uma lâmina invisível, assobiando pelos becos vazios. Uma fina neblina cobria as ruas, e o som distante de uma carroça estalava no silêncio como um presságio sombrio. Todos sabiam que algo estava errado naquela noite, mas ninguém ousava falar em voz alta. No limite da floresta, perto da antiga ponte de pedra, algo se movia nas sombras, grande demais para ser um animal comum. Um grito ecoou, agudo e desesperado, cortando o ar como vidro quebrado. A escuridão, antes vazia, parecia ganhar vida. A cidade sempre foi pacata, até aquele ano. Histórias de lobisomens eram contadas pelos velhos ao redor das lareiras, mas nunca levadas a sério. Entretanto, naquela noite, o medo era palpável, e os mais supersticiosos trancaram suas portas com um fervor incomum. Um lenhador, voltando de sua cabana na floresta, jurava ter visto algo. Uma criatura com olhos brilhantes, dentes afiados como lâminas, e o corpo coberto de sangue. Ninguém acreditou de imediato, mas o silêncio que se seguiu ao relato dizia mais do que palavras poderiam. À medida que a madrugada avançava, a tensão crescia. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas o ar estava carregado de agonia e pânico. Um lobo? Um homem? Ou algo muito pior? Os poucos que ainda circulavam pela cidade já sentiam o suor frio escorrer pela nuca, enquanto cada ruído fazia o coração bater mais forte. Naquela hora, todos se perguntavam: o que diabos estava espreitando nas sombras? Pierre era um homem de hábitos simples, nascido e criado naquelas terras. Conhecia cada campo e cada colina do vilarejo de Vercy como a palma de sua mão. Trabalhando desde cedo como fazendeiro, ele sempre foi visto como alguém prático, focado em cuidar de sua família e suas terras. Ultimamente, porém, algo no seu comportamento parecia mudar. Ele acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, mas, ao sair de sua cabana, encontrava apenas a escuridão pesada. O ar, carregado com um estranho cheiro de sangue, deixava-o com um frio na espinha que ele não conseguia explicar. Jacques, seu amigo de longa data, tinha um espírito bem mais livre. Gostava de frequentar a taberna da cidade e contar histórias para entreter os outros. Ele se considerava destemido, rindo das superstições que dominavam o vilarejo. Quando as primeiras histórias sobre uma criatura monstruosa começaram a circular, ele foi o primeiro a desacreditar. Lobos comuns, ele dizia, ou apenas bandidos famintos da floresta. Mas nas últimas semanas até Jacques passou a sentir uma estranha inquietação, um medo silencioso que ele não conseguia ignorar. Louise, esposa de Pierre, era diferente. Sempre com um sexto sentido aguçado, sentia a presença de algo que as pessoas não podiam ver. Enquanto os homens tentavam racionalizar o que estava acontecendo, ela permanecia alerta, com uma sensação de que o vilarejo estava prestes a enfrentar algo terrível. Certa noite, ao caminhar pela pequena horta atrás da casa, ela ouviu um ruído agudo vindo da floresta, algo que não parecia animal nem humano. Sua intuição dizia que o perigo estava mais perto do que jamais imaginara. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Naquela madrugada, enquanto o vento soprava gélido pelas ruas desertas de Vercy, um uivo longo e profundo ecoou da floresta. Pierre, já acostumado com a noite silenciosa, acordou com o som estranho que parecia ressoar em sua própria alma. Ele se levantou, olhou pela janela e viu, por um breve instante, algo movendo-se rápido entre as árvores. Sua mente tentava racionalizar. Um lobo, talvez, mas algo na forma como aquela sombra se movia não parecia natural, causando-lhes uma sensação de pavor. No dia seguinte, Jacques, que sempre ria dos temores da cidade, encontrou marcas estranhas perto do estábulo, pés, garras. Ele não sabia dizer ao certo, mas o rastro de sangue que seguia em direção à floresta fez com que ele engolisse suas piadas por uma vez.
Provavelmente um lobo atacou algum animal, disse ele em voz alta, mas seu olhar traía a dúvida que começava a crescer dentro dele. Naquela noite, pela primeira vez, Jacques decidiu não sair para a taberna. O desconforto em seu peito, antes ignorado, começou a se transformar em uma aflição incômoda. Louise, com sua sensibilidade aguçada, já havia percebido que o mal estava cada vez mais próximo. Durante uma caminhada até o poço da vila, sentiu uma presença fria, como se algo estivesse a observando. A sensação era sufocante, como se a própria atmosfera ao redor tivesse mudado. Ela apertou o casaco contra o corpo e olhou ao redor, mas não viu nada além do nevoeiro. Mesmo assim, a certeza de que algo sinistro estava espreitando não a abandonou, e ela sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito pior. As noites seguintes trouxeram uma série de eventos inexplicáveis que deixaram os moradores de Vercy em estado de alerta. Os animais começaram a desaparecer, e os que eram encontrados estavam despedaçados de uma forma grotesca, como se algo muito maior do que um lobo tivesse feito aquilo. Pierre, ao caminhar até o pasto numa manhã, encontrou o corpo de uma de suas ovelhas rasgado ao meio, o sangue ainda fresco no chão. O cheiro de morte era sufocante, e ele sentiu o pânico subir pela espinha, como um calafrio. Ele sabia que aquilo não era obra de uma simples fera. Jacques, sempre descrente, começou a ser atormentado por pesadelos. Nos sonhos, ele via a criatura, um monstro, meio homem, meio besta, perseguindo-o pela floresta. Ele acordava suando frio, o coração disparado, sem conseguir se livrar da sensação de que estava sendo observado. Mesmo durante o dia, os barulhos estranhos e as sombras que se moviam ao longe faziam sua mente duvidar da realidade. Ele tentou ignorar, mas o medo crescia a cada hora, e as risadas que antes ele soltava ao ouvir sobre a criatura agora pareciam um eco distante e desesperado. Enquanto isso, Louise percebia mudanças no comportamento de todos ao redor. Os sussurros sobre a besta circulavam mais rápido, e os olhares de medo nas faces dos vizinhos se tornaram constantes. As noites estavam mais escuras, mais opressivas, e o silêncio da madrugada era quebrado por gritos abafados que vinham das florestas. A cada novo incidente, a sensação de que algo terrivelmente errado estava prestes a acontecer aumentava. O terror parecia ter enraizado na própria terra, e cada respiração era acompanhada por uma sensação de agonia e pavor que ninguém conseguia explicar. A verdade veio à tona numa noite de lua cheia. Pierre, decidido a descobrir o que estava por trás dos ataques, pegou sua espingarda e se embrenhou na floresta. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus próprios passos na terra úmida. Subitamente, ele ouviu um estalo entre as árvores. Preparou-se, segurando a arma com firmeza, mas o que viu a seguir congelou seu sangue. Diante dele, a criatura emergiu das sombras. Não era um simples lobo, nem um homem. Era algo sobrenatural, uma besta colossal, com olhos vermelhos e dentes afiados, coberta de sangue. Pierre recuou, o terror pulsando em suas veias. Jacques, que havia seguido Pierre de longe, também testemunhou a criatura, e naquele momento, todas as piadas e descrenças desapareceram. A besta, sem aviso, lançou-se contra ele com uma velocidade inimaginável. Jacques tentou fugir, mas foi derrubado ao chão com um golpe brutal. O grito de dor que escapou de sua garganta foi abafado pela floresta, e a última coisa que ele viu foram os dentes afiados da fera cravando-se em seu corpo. O pânico tomou conta de Pierre, que disparou contra a criatura, mas ela não parecia ser afetada pelas balas. Tudo indicava que o pesadelo não teria fim. Desesperado, Pierre percebeu que aquela besta não era algo que pudesse ser morto da maneira convencional. Ele correu de volta para a vila, com o som dos gritos de Jacques ainda ecoando em sua mente. Chegando à sua casa, contou a Louise o que havia acontecido. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, sabia que algo muito pior estava por vir. Agora não havia como fugir. A besta estava à espreita,
e eles precisavam tomar uma decisão: ficar e lutar por suas vidas ou abandonar tudo o que conheciam e tentar escapar daquela maldição sobrenatural. Pierre e Louise decidiram que a única forma de enfrentar a criatura era com a ajuda do velho Antoine, o curandeiro do vilarejo. Ele era o único que sabia das antigas lendas e feitiços que poderiam, talvez, deter uma besta sobrenatural. Quando chegaram à cabana de Antoine, o curandeiro já estava preparado. "Eu sabia que isso iria acontecer", ele murmurou, com os olhos fixos na lua cheia que brilhava no céu. Ele entregou a Pierre uma adaga de prata, o único objeto que, segundo ele, poderia ferir uma criatura como aquela. Mas havia um aviso: uma vez que o sangue for derramado, o ciclo nunca terminará. Armado com a adaga e um desespero crescente, Pierre retornou à floresta, onde a criatura aguardava. O confronto foi brutal. A besta, agora mais feroz e sanguinária do que antes, avançou sobre ele com uma fúria indescritível. Pierre lutava com todas as suas forças, mas a criatura era implacável, arranhando, mordendo, deixando sua pele rasgada e o chão manchado de sangue. Louise, observando de longe, gritava por seu marido, sentindo a dor e o pânico tomarem conta de seu corpo. A batalha parecia perdida, até que, num último esforço, Pierre cravou a adaga no peito da besta. O monstro soltou um grito terrível, um som de puro agonia e pavor que ecoou pela floresta. A criatura caiu ao chão, contorcendo-se de dor. Mas antes de morrer, seus olhos cruzaram com os de Pierre, e por um breve instante, algo humano apareceu no olhar da besta, como se, por trás daquela monstruosidade, houvesse uma alma aprisionada, implorando por libertação. O corpo da criatura começou a se desfazer, mas o terror no coração de Pierre e Louise estava longe de acabar. Justamente quando achavam que tudo havia terminado, a floresta ficou estranhamente quieta. Uma sensação de mal-estar, quase paranormal, pairava no ar. Antoine não estava errado. A morte da besta parecia apenas o início de um novo ciclo de pavor. Quando a besta finalmente se desfez em cinzas, Pierre e Louise ficaram imóveis, ofegantes, com os corpos cobertos de sangue e suor frio. O silêncio que tomou conta da floresta não trouxe o alívio que esperavam. Ao contrário, havia uma sensação estranha no ar, como se algo invisível os observasse. Antoine chegou pouco depois, com uma expressão grave no rosto. "Vocês fizeram o que era necessário", ele disse, mas sem qualquer tom de celebração. "Mas lembrem-se, o mal não desaparece tão facilmente. A natureza dessas feras é maldita. Elas sempre voltam de uma forma ou de outra." Nos dias que se seguiram, a vila de Vercy tentava retornar à normalidade, mas o medo persistia. Jacques estava morto e a sombra de sua ausência pairava sobre todos. O corpo dele nunca foi encontrado, apenas manchas de sangue e um rastro que se perdia na floresta. Pierre e Louise, ainda abalados pelo terror que enfrentaram, não conseguiam dormir direito. Cada som à noite fazia com que seus corações disparassem, e os sonhos de Pierre eram dominados por imagens da criatura e daquele olhar humano que o assombrava. Havia algo que ele não conseguia tirar da cabeça, uma dúvida que crescia cada dia mais. Uma noite, enquanto Pierre olhava para a lua cheia do lado de fora de sua casa, ele sentiu um calafrio subir pela espinha. No reflexo da janela, por um breve momento, ele achou ver uma sombra, algo familiar, algo monstruoso. E foi naquele instante que ele soube, com um medo paralisante, que aquilo não havia acabado. O ciclo havia começado novamente, e desta vez a escuridão parecia ainda mais próxima.